Então, sejam bem-vindos à 100ª defesa de doutorado do programa de pós-graduação em Engenharia Química. Hoje nós teremos a satisfação de participar da defesa da Andressa Appio, defesa de doutorado, sob o título Estimação de parâmetros em tempo real, através de filtro de Kalman com janela robusta suavizante e estimadores de estados não lineares. Esse trabalho foi orientado pelo professor Jorge Otávio Trierweiler e pelo professor Marcelo Farenzena. Tem como comissão julgadora os professores Argemiro Rezende Sec, da COP Universidade Federal do Rio de Janeiro, professor Marcelo Escobar Aragão, da FURG, e o professor Rodrigo Ivan Merria, da Unicinos. A candidata, então, tem até 50 minutos para fazer a apresentação do seu trabalho, depois ela será arguída pela banca. Então, com a palavra, a Andressa. Bom dia, então, para quem não me conhece, eu sou a Andressa. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à banca por avaliar meu trabalho e também a todo mundo que está assistindo aí, fazendo uma aglomeração aqui no nosso Teams. Bom, então, vocês estão vendo minha tela, né? Só diz que sim, por favor. Sim, estamos vendo. Tá, então tá. Então, vou iniciar aqui a apresentação com uma motivação, que é o nosso exemplo clássico da planta de 4 tanques esféricos. Então, o que é esse sistema? Nós temos alimentação direta de água. Deixa eu colocar o laser aqui, desculpe. Nós temos alimentação direta de água nos tanques aqui de baixo e alimentação indireta de água nos tanques de cima, sendo que as nossas vazões, nós temos as nossas vazões de alimentação e as aberturas das válvulas. Então, quando nós trabalhamos com estimadores de estado, nós precisamos necessariamente de um modelo dinâmico. Ou seja, o que é isso? As nossas variáveis de estado vão ser aquelas que vão ser integradas numericamente, ou seja, que vai estar acompanhada com uma derivada. Ou seja, cada uma das nossas equações aqui vai ter uma variável de estado. Então, vamos considerar um caso onde nós temos como medidas disponíveis todas essas alturas, que são a altura 1, a altura 2, a altura 3 e a altura 4. Nós vamos poder fazer a filtragem dessas medidas utilizando a redundância de medições que vão reduzir esses erros de medição, que vai ser uma utilização de reconciliadores de dados. Agora, considerando que nós temos todas essas medidas, também da mesma forma, vai ser possível fazer a filtragem através da estimação online dessas variáveis. Então, além disso, nós vamos poder detectar mudanças significativas que indicariam a presença de falhas, como, por exemplo, o vazamento de algum desses tanques. Então, numa utilização de detecção de falhas. Agora, considerando um caso onde nós temos medidas disponíveis apenas às alturas 1 e altura 2, nós vamos precisar estimar a altura 3 e a altura 4, que vai ser uma estimação de estados online, ou seja, vai ser uma aplicação de analisadores virtuais. Ou seja, nós vamos ter sensores virtuais para essas alturas 3 e altura 4, que vai ser possível calcular através das nossas medidas disponíveis. Então, considerando também esse estado anterior, se nós considerarmos como variáveis controladas as alturas 3 e altura 4, nós vamos poder fazer um controle retroalimentado dessas variáveis de estado do sistema, utilizando controladores preditivos multivariáveis. Então, considerando agora que nós não teríamos um desses coeficientes de descarga, como, por exemplo, o R1, nós podemos fazer essa estimação simultânea de estados e parâmetros desconhecidos em tempo real, que seria estimação de parâmetros. Então, se por um lado nós temos um modelo simplificado, que seria a nossa cópia digital, por outro, nós também temos esses dados reais de planta, nós podemos melhorar o resultado do nosso modelo, fazendo essa reconciliação com esses dados reais da planta para a utilização de gêmeos digitais. Esses estimadores de estado, eles não fazem mágica,
Então, esse sistema ele precisa ser observável. O que quer dizer isso? Que nós precisamos de uma quantidade de medidas disponíveis para poder fazer a estimação dos nossos estados desconhecidos. Ou seja, nós utilizamos aqui o critério de Haltus. Então, o que é basicamente esses estimadores de estado? Eles são técnicas que vão reconstruir os nossos estados de um modelo dinâmico a partir de medidas de entrada e de saída do nosso sistema. Ou seja, se por um lado nós temos o nosso modelo fenomenológico, que vai ser o modelo matemático, por outro nós também podemos ter esses dados de planta que são, por exemplo, advindo industrialmente, e os estimadores de estado vão ser essa ponte que vai ligar o modelo fenomenológico com os dados da planta. Ou seja, nós vamos conseguir melhorar a predição do nosso modelo utilizando os dados da planta. Então, nós temos aqui, nesse fluxograma, nosso processo e a nossa medida, considerando que nós temos o ruído de processo e o ruído de medida. Por outro lado, nós temos o nosso modelo do processo e a predição da medida. Então, subtraindo a medida da predição da medida, nós vamos ter o nosso nosso resíduo, que vai ser o erro. Esse erro, ele vai alimentar o ganho do filtro, que vai corrigir o valor dos nossos estados, considerando esse erro da medida e da predição da medida. Então, nós vamos ter o estado calculado a partir dessa reconciliação dos dados da planta e do nosso modelo. Os trabalhos, até então, pelo menos no nosso grupo, eles consideravam apenas o valor atual do resíduo. Nós utilizamos uma janela móvel. O que quer dizer isso? Nós utilizamos o nosso valor atual e mais alguns valores passados. Além disso, nós utilizamos uma metodologia robusta, que ela diminui o efeito dos outliers. Então, esses vão ser os diferenciais desse trabalho. Essas técnicas de estimadores de estado, elas surgiram mais ou menos ali por 1960, com o advento do controle moderno. O controle moderno é o controle avançado, é aquele que tem mais de uma variável manipulada ou mais de uma variável controlada. Então, ao invés de nós utilizarmos funções de transferência, que nem o controle, as malhas CISO, nós utilizamos aqui o modelo fenomenológico. Então, imaginem se nós fôssemos fazer o controle dessa altura 3 e altura 4 e nós não tivéssemos essas medidas. Nós precisaríamos reconstruir esses estados a partir das nossas medidas disponíveis. Então, a partir disso, surgiu a necessidade desses estimadores de estado. Só que, conforme nós vimos anteriormente, hoje eles não são utilizados só para controle. Então, dá para utilizar também como sensores virtuais, para detecção de falhas, gêmeos digitais, entre outros. Então, quando surgiu essas técnicas de estimadores, elas surgiram mais ou menos com duas abordagens paralelas, que foi a abordagem determinística, que são os observadores de Lundberger, ou seja, nós vamos reconstruir os nossos estados, considerando que as nossas medidas elas não têm ruído, e já nós temos também a abordagem estocástica, que são os filtros de Kalman, que nós vamos considerar que as nossas medidas eles têm ruídos, tanto de medida quanto de processo. Então, verificando como seria essa cronologia, nós temos aqui uma linha que são os observadores. Temos essa linha aqui de baixo, que são os filtros de Kalman, tanto os estendidos quanto os não lineares. Nós também puxamos uma linha aqui embaixo para os filtros com janela móvel. Nesse nosso trabalho, nós vamos estudar apenas os filtros de Kalman estendidos e os não lineares, e também os filtros com janela móvel. Então, quais são os nossos objetivos e contribuições? São a revisão desses métodos de estimadores de estado, a avaliação dessas técnicas de filtro de Kalman a dados industriais, proposta de técnica de estimação de bias para casos em que o estimador não linear
ele retorna resultados insatisfatórios, mostrar a relevância da utilização desses estimadores de estado com janelas móveis para estimação simultânea de estados e parâmetros e a apresentação de forma robusta e simples para o problema de otimização de estimadores de estado com janela móvel utilizando programação quadrática. Então, na nossa primeira parte do trabalho, nós vamos comparar os nossos filtros estendidos e os filtros não lineares utilizando produção de petróleo offshore. Então, os filtros de Kalman, eles surgiram lá em 1960, eles utilizavam apenas modelos lineares. Mas como nós sabemos que a maioria dos modelos eles são não lineares, então foi preciso fazer uma aproximação para sistemas não lineares, que seria baseado na linearização dessas equações de estado. Então, quando nós falamos de filtro de Kalman, nós temos 4 matrizes que são muito importantes, que é a matriz P, que é a matriz de covariância dos estados. É essa matriz que ela vai carregar todo o histórico dos erros dos nossos estados. Então, se calcular errado, essa matriz já vai dar errado as estimativas. Nós temos o K, que é a matriz de correção, ou seja, essa matriz que vai corrigir os nossos estados considerando o nosso erro, e nós também temos a matriz R, que é a matriz de covariância do ruído de medida, e a matriz Q, que é a matriz de covariância do ruído de processo. Essas matrizes, elas são constantes. Então, e também elas são fornecidas para o nosso estimador. Então, são através dessas matrizes que nós vamos considerar se nós vamos confiar mais nas medidas ou mais no nosso modelo. Então, para fazer o cálculo do filtro de Kalman, nós precisamos de um sistema de equações. Que ele vai levar em conta o ruído de processo e o ruído de medida. Essas equações elas vão ser linearizadas, então nós vamos calcular a covariância dos estados, a partir disso fazer a etapa de correção, atualizar os estados e fazer calcular a covariância dos nossos novos estados. Então, o nosso filtro de Kalman estendido com restrições, ele vai ser simplesmente o problema anterior, só que ele vai ser transformado em um problema de otimização com restrições. Ou seria simplesmente a estimativa de horizonte móvel sem nenhum horizonte. Então, nós vamos ver isso mais para frente. Então, esse seria um problema de otimização, onde nós minimizaríamos os nossos ruídos de medida e o de processo, considerando as nossas restrições. Então, a matriz de covariância, ela vai ser calculada de uma vez só, que vai ser a etapa de predição e de atualização, e nós vamos corrigir esses estados considerando os resultados do nosso problema de otimização. E o filtro de Kalman estendido com restrições e suavizado, ele vai utilizar os resultados dessa nossa última metodologia e, além disso, aplicar o filtro RTS, que ele vai filtrar os nossos estados e a matriz de covariância de trás para frente, considerando uma janela de medidas que nós obtivemos até então. Então, a partir disso, nós vamos ter os valores suavizados, tanto da matriz P quanto dos estados, que eles vão ser utilizados como novos chutes iniciais para o CIKF, que vai ser recalculado até o nosso valor atual. Então, agora nós vamos entrar um pouquinho na parte dos filtros não lineares. Então, primeiro fazer uma comparaçãozinha, só para ter uma ideia de como eles funcionam. Nós temos o nosso sistema real. Então, imagine que nós temos os pontos do nosso sistema real, e a partir desses pontos nós conseguimos calcular a covariância e a média. Se nós fizermos um modelo desses pontos, ele vai ser essa superfície. Então, essa superfície, ela vai ter a verdadeira média, que vai ser esse ponto, e a verdadeira covariância, que vai ser essa elipse. Se nós utilizarmos um filtro estendido, ou seja, vão ser feitas linearizações nesse nosso modelo, a nossa covariância ela vai ficar deslocada tanto quanto a média dos valores reais, ou seja, nós tivemos uma perda nessa etapa. Para os filtros não lineares,
nós não vamos fazer nenhum tipo de linearização. Então, como é que vai ser feito? Ao redor do nosso ponto, nós vamos calcular esses pontos sigma, que eles vão ser transformados através do nosso sistema não linear, e através desses pontos nós vamos calcular a verdadeira média e a verdadeira covariância. Então percebam aqui que ele ficou bem mais próximo do nosso sistema real. Então, nesse trabalho, os filtros não lineares que nós utilizamos é o filtro sem rastro, que é o UKF, e o filtro de cubatura, que é o CIKF. Então, o filtro sem rastro, ele é mais antigo, e é a primeira metodologia desse tipo, desses pontos sigma, então ele utiliza mais pontos ao redor da média. E além disso, ele tem pesos diferentes para esses pontos, enquanto o filtro de cubatura, ele tem menos pontos e também o peso é igual para todos esses pontos. O filtro sem rastro, filtro de calma sem rastro, ele, conforme foi dito, ele não lineariza o modelo, então ele tem esses pontos sigmas que eles são propagados através do nosso sistema não linear, e a matriz de covariância, elas vão ser calculadas através dessa transformação, que são essas equações, e os nossos estados e a matriz P, eles vão ser calculados através das nossas equações dos filtros de calma. O filtro de cubatura, conforme foi dito, ele tem menor custo computacional e também melhor performance, porque ele calcula a menor quantidade de pontos que vão ser propagados, de forma que as matrizes de covariância vão ser calculadas, considerando aqui que todos esses pontos eles vão ter o mesmo peso, de forma que os nossos estados e a matriz P eles vão ser atualizados através das nossas equações do filtro de calma. Então, esses filtros que foram mencionados até então, eles vão ser aplicados no estudo de caso da produção de petróleo offshore. Então, esse modelo, ele foi utilizado para descrever essa produção offshore em águas profundas. Então, esse modelo fenomenológico, ele prediz o comportamento das golfadas usando o gas lift. Então, nós temos como medidas disponíveis a pressão de topo, que é essa pressão que fica próxima à superfície. Nós temos a pressão na árvore de Natal, que ela fica aqui próximo do poço. E como medidas disponíveis de entrada, nós temos a vazão de gas lift e a abertura da válvula choke, que fica aqui em cima. Sendo que a nossa variável desejada vai ser a pressão na PDG, que ela fica próxima ao reservatório. Então, ela fica dezenas de metros da superfície. Então, se ela estraga, fica difícil consertar. Então, essa seria uma aplicação muito interessante para analisadores virtuais, que nós vamos mostrar como foi feito. E, além disso, em termos de controle, ela seria a melhor proposta, a melhor utilização seria utilizando a pressão na PNG. Então, esse modelo, ele tem 6 equações diferenciais e 25 equações algébricas, então ele é um balanço de massa. Então, imaginem só, nós temos massas como estados. Para um sistema desses, é inviável tu ter os valores dessa massa. Então, o que pode ser feito? Nós estimamos essas massas através dos estimadores de estado e, a partir delas, nós vamos conseguir calcular essas nossas variáveis desejadas, ou seja, a pressão na PDG. Então, no nosso primeiro caso agora, nós vamos utilizar só a pressão na árvore de Natal para estimar a pressão na PDG utilizando dados reais de um poço. Então, como é que ficou esse resultado? Nós temos a nossa simulação do modelo, ou seja, aqui nós não estamos jogando nenhum modelo, nenhuma medida da pressão da árvore de Natal, nós simplesmente estamos simulando. Então, nós temos os dados industriais, que são esse em azul, e o simulado em vermelho. Então, dá para observar que ele consegue pegar mais ou menos o comportamento dessas golfadas, só que ele não fica bem ajustado. Quando nós utilizamos o filtro não linear, ele ficou bem mais ajustado, principalmente aqui para PDG. Então, nesse caso aqui, essa pressão de topo, nós não estamos utilizando ela só está sendo plotada. A pressão na árvore de Natal, ela está sendo fornecida. E a pressão da PDG, nós estamos simplesmente comparando. Então,
Então, nós não estamos fornecendo para o estimador essa variável. Então, comparando como fica o filtro estendido, que é aquele que faz linearizações, ele tem uma perda, dá para perceber que ele fica bem pior o resultado comparado com o filtro não linear. Além disso, o tempo computacional ele é 5 vezes maior. Esse que é o problema de utilizar filtros não lineares. Devido às simulações, ele acaba demorando mais tempo. Agora, para esse outro estudo, nós vamos considerar a pressão de topo e a pressão na árvore de Natal, sendo que dessa vez nós vamos utilizar dados simulados do Olga. Então, na nossa simulação do modelo, então, como é que ficaram os resultados? Para a pressão de topo e para a pressão na PDG, ele conseguiu pegar mais ou menos o comportamento bem. Só que para a pressão de topo, ele mostrou um desvio aqui. Então, nós vamos utilizar o filtro de Kalman para ver como é que ficam esses resultados. E o melhor resultado foi para o filtro estendido, que ele conseguiu ajustar bem para essas 3 variáveis os resultados. Só que nós esperávamos que o filtro não linear, conforme o caso anterior, ele resultasse em melhores estimativas. Só que percebam aqui que para a pressão de topo ele ficou bem afastado em relação aos dados simulados, ou seja, aos dados experimentais, desculpa. Enquanto que para o estendido ele ficou bem melhor. Então, nós imaginamos que nessa estimação, por exemplo, o filtro estendido, ele usa linearizações, então ele faz a derivada desse sistema, ou seja, esse valor constante aqui, ele acaba conseguindo vencer. Já o filtro não linear, ele não faz esse tipo de linearização, então é capaz aqui, como esse caso dele não ter conseguido vencer esse desvio. Então, nós propomos para esse caso a adição de um bias nessa nossa variável que apresentou esse desvio, ou seja, esse valor ele é constante e ele vai ser estimado pelo nosso estimador de estados. Então, vai ser uma técnica de estados aumentados. Só que nesse caso, quando nós adicionamos esse bias, nós precisamos verificar se o sistema ele é observável. Se ele for observável, nós podemos fazer esse tipo de aplicar essa metodologia. Então, comparando aqui como ficou esse resultado no nosso filtro não linear, com o filtro com essa adição de bias na pressão de topo. Então, ele conseguiu aqui vencer esse desvio que apresentava no nosso filtro não linear, e além disso, ele melhorou a estimativa da pressão da PDG comparado com o nosso resultado do filtro não linear. Então, dando um zoom nessa partezinha aqui, nós conseguimos verificar que o filtro estendido, ele pega bem o comportamento da pressão de topo e da pressão da árvore de Natal, só que o problema aqui é que ele fica bem ruidoso quando nós utilizamos para a pressão da PDG. Enquanto para os filtros não lineares, que é o UKF, CIKF, ele apresenta esse desvio para a pressão de topo, fica um pouco distante aqui para a pressão da árvore de Natal e também fica distante para a pressão na PDG. Enquanto isso, utilizando os nossos filtros com essa adição de bias na pressão de topo, ele ficou aqui, que são essas curvas rosa e azul, ficou bem mais próximo dos dados experimentais. Além disso, para a pressão da PDG, ele conseguiu pegar bem o comportamento, principalmente da frequência. Ou seja, o erro da estimação dessa PRT com bias, ele chegou a ficar 250 vezes menor do que sem essa metodologia, ou seja, utilizando só o filtro não linear. Então, o que nós concluímos a partir desse estudo de caso? É que com o filtro, com o modelo simples e dados industriais, os resultados eles foram surpreendentemente bons. Esses filtros não lineares, eles são mais sensíveis se o modelo está bem ajustado, como no caso industrial, ou seja, retornam melhores resultados. Enquanto que o filtro estendido, eles vão ser menos sensíveis se o modelo não está bem ajustado, como foi esse caso simulado que nós mostramos
anteriormente. Então, a estimação do bias, ela reduziu em cerca de 250 vezes o erro da estimação dessa pressão de topo, que é a variável que apresentava esse desvio. E ainda ela melhorou a pressão, a estimação na PDG. Então, de modo geral, os filtros estendidos, eles têm um melhor custo-benefício de tempo computacional e desempenho que os filtros não lineares. Por isso, daqui para frente, nós preferimos utilizar esses filtros estendidos. Então, se vocês quiserem ler mais sobre essa aplicação e mais sobre esses filtros, vocês podem dar uma olhada no nosso artigo, e também nós fizemos uma comparação com redes neurais. Então, agora nós vamos partir para um outro estudo de caso real, que é a bateria de trocadores de calor. Essa bateria de trocadores de calor, ela fica numa unidade de destilação de uma refinaria. Então, nós temos duas baterias de trocadores de calor, que elas ficam em paralelo, mas nós vamos considerar para esse estudo apenas uma delas. Então, nós temos 6 trocadores de calor, só que 2 deles nós consideramos um só, devido à proximidade deles, e sendo que nos tubos nós temos o fluido frio, que é o petróleo, e no fluido quente nós temos, no casco nós temos o nosso fluido quente, que é esse resíduo atmosférico, vai ser esse destilado A e o destilado B. O problema aqui é que para esse destilado A nós não temos medições próximas aqui desses trocadores, nós temos só na entrada. E, além disso, nós consideramos todas as propriedades físicas constantes desse trocador de calor, ou seja, são 250 dias. Então, nós não sabemos exatamente qual tipo de petróleo que está entrando, ou seja, qual é o seu grau API. Então, nós não sabemos qual é a densidade e qual a viscosidade. Além disso, as equações, tanto a pressão, tanto a densidade quanto a viscosidade, elas não vão depender da temperatura, elas vão ser constantes. Então, nossa única medida, assim, dinâmica, vão ser essas vazões de RAT e de petróleo. O resto é tudo constante. Então, nosso equacionamento ele vai ser bem simples. É um balanço de energia, sendo que o nosso problema aqui é que nós temos a incrustação. O que é incrustação? É esse depósito de sólidos, tanto dentro quanto fora dos tubos, que ele vai acabar prejudicando a troca de calor. Como nós não sabemos o valor desse parâmetro, nós vamos estimar ele como um estado aumentado. Então, como fica esse modelo de rede de trocadores de calor? Eles são 5 modelos de trocadores de calor acoplados. Para esse sistema ele ser observável, nós consideramos que a entrada do trocador 2 vai ser igual à saída do trocador 4. Então, os nossos resultados, eles ficam da seguinte forma. Para a simulação do modelo, nós temos aqui a entrada do fluido quente, a saída desse fluido quente simulada e a saída desse fluido quente experimental. Sendo que o nosso fluido frio vão ser essas linhas aqui, onde nós temos a entrada, a saída experimental, não, a saída simulada e a saída experimental. Então, aqui nós percebemos que essas linhas aqui, elas deveriam estar mais próximas. Mas mesmo assim, elas conseguem ter um comportamento semelhante em relação à dinâmica. Então, quando nós utilizamos filtros de Kalman, essas duas linhas, elas viram uma só, elas ficam sobrepostas. Então, ele conseguiu pegar bem o comportamento. Então, nós pegamos, aqui é só um trocador. Para os outros trocadores, o comportamento é bem semelhante, por isso a gente não vai mostrar. Só que para a estimação dessa resistência de incrustação, aqui nós mostramos para esses 5 trocadores. Então, ele tem um comportamento bem ruidoso, ele não deveria ser ruidoso dessa forma. Então, nós acreditamos que aqui o que aconteceu é que quando nós estimamos a resistência da incrustação, ela acabou levando outras culpas do sistema, como, por exemplo, considerar todas essas variáveis constantes, todos aqueles quanto densidade e viscosidade constantes. Então,
Para o trocador 5, nós tivemos que, por exemplo, para todos os trocadores nós fizemos isso, mas aqui mostrando só para o trocador 5, nós fizemos uma linha de tendência para tentar entender se estava ocorrendo incrustação ou não. Ou seja, utilizando só um ponto não seria possível, nós precisaríamos pegar essa tendência para entender. Isso devido a esse comportamento ruidoso. Ou seja, vou tirar isso aqui. Como que nós vamos tomar decisões baseadas em um ponto só, considerando esses ruídos? Se nós considerássemos uma janela móvel para levar em consideração a tendência dos dados, então quais seriam as vantagens de utilizar essa janela móvel? Nós poderíamos fazer a estimação de parâmetros e a estimação de KPIs, que seriam calculados através dessa janela, ou seja, da tendência, ao invés de um único valor. Então, nessa parte 2, nós vamos fazer uma comparação entre os filtros estendidos e com janela móvel, para o estudo de caso, que foi a motivação do nosso trabalho, que são os 4 tanques esféricos. Então, impossível falar de janela móvel sem falar da estimação de horizonte móvel, que é o MHE. O MHE ele é um estimador de estados que ele utiliza o problema de otimização. Então, ele vai minimizar essa nossa equação, considerando os nossos ruídos, tanto de medida quanto de processo, considerando as nossas restrições, e dessa forma, os nossos estados eles vão ser corrigidos com os resultados desse problema de otimização. O problema aqui é o tempo computacional, tanto utilizando multiple shooting quanto single shooting. Então, dependendo da janela, fica bem complicado. E por isso, bom, agora eu vou ter que voltar um pouquinho e relembrar que o filtro de calma estendido com restrições, ele seria essa técnica que eu mostrei antes, que é o MHE, com um horizonte, ou seja, com janela igual a 1, ou seja, só com um ponto. Então, nós vamos ter esse problema de otimização, que ele vai minimizar os ruídos de medida e de processo, considerando as nossas restrições. Só que o que nós fizemos aqui? Nós substituímos essas restrições no nosso problema de otimização. Então, ele vai ficar essa equação. Dessa forma aqui, a nossa variável de decisão vai ser os nossos estados, diferente daqui, que vai ser o ruído de medida e o ruído de processo. Então, nós precisamos representar esses estados como uma variável desvio. Então, a equação vai ficar da seguinte forma. Essa equação é um NLP, ou seja, uma programação não linear. Só que nós vamos reescrever essa solução como uma programação quadrática para deixar a resolução desse problema mais rápido e também mais convexo. Então, seria simplesmente implementar essas equações aqui, essas matrizes no nosso QP. Agora, o filtro não linear com horizonte retrocedido, ele vai ser o DEKF, ou essa metodologia que nós mostramos anteriormente, só que com adição da janela móvel, ou seja, nós vamos utilizar uma quantidade de medidas, estados e da matriz P que vão estar disponíveis nessa janela, ou seja, não vai ser um valor só, vai ser uma janela, e nós vamos calcular. Agora, o cálculo da matriz P é bem interessante para essa metodologia. Se fosse normal, assim, se fosse uma metodologia conforme nós esperaríamos, nós calcularíamos apenas a diagonal. Só que nesse caso aqui, nós vamos calcular também fora da diagonal para essa janela. Aqui é considerando como se fosse uma janela de 3. Então, vai ser 3 por 3. Então, como é que fica esse cálculo? Para o primeiro valor da matriz P, ele vai ser o cálculo da predição da matriz P do filtro de calma normal. Só que para a diagonal, nós vamos utilizar o P anterior multiplicado pelo modelo linearizado nesse ponto aqui. Ou seja, para o K igual a 2. Já fora da diagonal, nós vamos utilizar sempre o P anterior, que nem esse P1, 2 aqui, ele vai utilizar esse P multiplicado pelo modelo linearizado nesse ponto aqui.
Então, assim sucessivamente. O cálculo dos estados quanto da matriz P, eles vão ser calculados através das equações do filtro de cálculo, só que ao invés de ter um valor só, vai ser um vetor de valores que são da janela. Então, essa equação aqui, ela vai poder ser calculada também através de um problema de otimização, onde nós vamos poder colocar restrições, e também nós transformamos isso num QP, ou seja, numa programação quadrática, para ficar mais rápido e mais convexo. Então, esses estados da matriz de covariância, eles vão corresponder aos valores filtrados, que vai ser equivalente à suavização RTS, ou seja, ele vai ter ganhos computacionais em relação ao MHE. O filtro não linear com horizonte retrocedido robusto, ele vai ser a técnica anterior, só que robusta. Nós vamos utilizar um M-Estimator. Então, isso aqui vai ficar mais claro enquanto eu for explicando. Então, o cálculo da matriz P, ele vai ser da mesma forma que o anterior, só que a forma que nós vamos calcular os estados vai ser diferente. Então, no nosso problema de otimização, a parte equivalente às nossas medidas, nós vamos substituir por uma função de Hubbard. Então, o que vai ser isso? Imaginem só que nós temos o nosso erro. O nosso erro vai ser a medida subtraída da predição da medida. Só que esse erro, ele pode ser calculado, se nosso erro ele for menor que tal valor, nós vamos calcular ele de forma quadrática. Se o erro for maior que tal valor, nós vamos considerar de forma linear. O que quer dizer isso? Que para erros muito grandes, eles vão ter menor peso, e erros menores vão ter maior peso, devido a essa função quadrática. Então, esse problema de otimização, ele vai ser resolvido como uma programação quadrática, com essa equação de Hubbard, sendo que ele vai virar essas matrizes aqui. Então, para nossa janela móvel, ele vai ficar da seguinte forma. Então, com essas matrizes. Mais ou menos esse esquema de cálculo. Nós temos a nossa etapa de predição, onde nós vamos calcular os nossos estados a priori, e nós vamos calcular a matriz P. Na etapa de atualização, nós vamos calcular os estados através desse problema de otimização e a nossa matriz P considerando o ganho. Então, aqui nós temos como resultado os estados suavizados, que eles vão ser retroalimentados aqui para a etapa de predição do nosso próximo passo. Então, esses estados suavizados, eles vão ser as condições iniciais para os estados a priori, para o cálculo dos estados a priori, e a matriz P suavizada, ou seja, a covariância dos estados atualizada, ela vai ser retroalimentada e vai ser utilizada para o cálculo da matriz P no próximo passo e assim sucessivamente. Então, agora nós vamos utilizar essas metodologias que eu expliquei aqui para os 4 tanques esféricos que foi da nossa metodologia. Ou seja, nós vamos considerar como medidas a altura 1 e a altura 2, nós vamos estimar a altura 3 e a altura 4, considerando as nossas entradas, que são as aberturas das válvulas e as vazões de alimentação. Nós vamos estimar aqui o coeficiente de descarga desse tanque 1. Então, no primeiro estudo de caso, nós vamos adicionar erros grosseiros, que são os outliers, e também nós vamos considerar um modelo cilíndrico no estimador. O que quer dizer isso? Nós geramos os nossos dados através de um modelo esférico, só que nós vamos dizer para o nosso estimador de estado que o nosso modelo é cilíndrico. Então, vai ser uma discrepância estrutural. Então, como entradas, nós temos aqui as aberturas das válvulas, as vazões de alimentação, e foram feitas perturbações nessas entradas. Sendo que o nosso resultado do modelo, ele vai ser essa linha azul aqui, pontilhada, fraquinha. E o que nós vamos considerar como medida vai ser essa linha mais escura. Então, a gente adicionou um ruído bem feio e uns erros grosseiros aqui, como se ele perdesse a medida nesses pontos. Então, só para dar uma complicadinha aqui. Então, a primeira coisa que foi, nós fizemos essa estimação de estados e parâmetros em tempo real. Então, nós temos o nosso valor real,
que vai ser essa linha azul, e o nosso CEKF, que vai ser essa metodologia que ela não vai utilizar uma janela móvel, ela vai utilizar só um valor. Então, aqui para os estados, ele ficou assim um pouquinho longe do que a gente esperava, só que para a estimação do parâmetro, ele ficou muito, muito ruim. Quantificando isso, o erro agora, tá, sim, nós vamos quantificar esses erros também, só que agora nós vamos comparar, nós vamos utilizar o MHE. Então, o MHE, essa linha azul fraquinha, mais fraquinha. Então, e aqui dá para ver que para a estimação do parâmetro, ele ficou bem mais próximo do nosso valor real, só que ele não conseguiu desconsiderar esses erros grosseiros, que são os outliers. Então, o erro do MHE vai ser 3 vezes menor que o CEKF, nesse caso. Agora, nós adicionamos a metodologia robusta. Então, dá para ver aqui essa linha rosa, deixa eu dar um zoom aqui, essa linha rosa. Então, o erro aqui, ele chegou a ser, dessa versão robusta, 538 vezes menor que o CEKF e mais ou menos 160 vezes menor que o MHE. Além disso, o tempo computacional, considerando que nós temos uma janela de 4, ele é 4 vezes maior para essa versão robusta e 9 vezes maior para o MHE comparado com o CEKF. Então, o que quer dizer isso? Que o tempo computacional da nossa versão robusta, ele vai ficar entre esses dois, entre o CEKF e entre o MHE. Então, agora, nesse outro estudo de caso, nós vamos fazer a utilização de restrições e do modelo cilíndrico no estimador, que nem no estudo de caso anterior. Só que dessa vez, as nossas entradas, nós vamos tentar esvaziar os tanques de cima. O que quer dizer isso? Nós vamos deixar as nossas aberturas das válvulas bem altas e a vazão bem alta também. Então, o resultado do nosso modelo é essa linha azul pontilhada, e do nosso modelo, quer dizer, da nossa medida que a gente vai efetivamente utilizar, vai ser essa linha mais escura. Então, observem que a altura 3 e a altura 4 vão ficar bem próximas de zero. Se nós não utilizarmos restrições aqui, justamente porque eu coloquei esse ruído bem feio, ele vai começar a ir para alturas negativas. Então, a utilização de restrições aqui é indispensável. Então, na estimação de estados e parâmetros desse modelo, nós plotamos aqui do CEKF, que é sem a utilização de horizonte móvel, de janela móvel, e nós percebemos aqui que não consegui nem plotar o valor do coeficiente de descarga, porque ele ficou bem distante do que a gente esperava. Enquanto, agora com o MHE, ele ficou mais próximo, mas ficou mais ruidoso. Então, o erro em relação ao CEKF, ele foi 96 vezes menor. Agora, quando a gente utilizou a metodologia com janela móvel, ele ficou um pouquinho melhor que o MHE, ou seja, 130 vezes menor que o CEKF e um pouquinho melhor que o MHE. Só que quando nós utilizamos a metodologia robusta, observem aqui que ele ficou bem mais suavizado comparado com as outras metodologias. Então, nesse caso, o erro foi 250 vezes menor que o CEKF, mais ou menos 3 vezes menor que o MHE e 2 vezes melhor que a versão sem a parte robusta. Então, o que nós percebemos aqui? Que essa versão robusta, o RRNK, ele retornou os resultados mais suavizados para estimação de estados e parâmetros, sendo que essa metodologia ela minimizou os efeitos de outliers, limitações físicas, discrepâncias estruturais, entre outros. Ou seja, a inclusão dessa janela móvel para estimação simultânea de estados e parâmetros, ela é capaz de reduzir erros de modelagem, resultando em estimativas mais suavizadas. Então, as nossas contribuições, dando uma relembrada, foi a revisão desses métodos estimadores de estado, a avaliação dessas técnicas de filtro de Kalman a dados industriais, proposta de técnica de estimação de bias para casos em que o estimador não linear ele retorna resultados insatisfatórios.
Nós também mostramos a relevância da utilização de estimadores de estado com janela móvel para estimação simultânea de estados e parâmetros, e também nós apresentamos uma formação robusta e simples para o problema de otimização de estimadores de estado com janela móvel, utilizando programação quadrática, que são essas matrizes que são mostradas aqui. Então, como sugestões para trabalhos futuros, seriam técnica de auditoria e diagnóstico de controle, baseada em filtro de Kalman com janela móvel, a combinação dessa janela móvel com a estimação de bias em estimadores não lineares, e também técnica para ajuste do tamanho da janela, que aqui foi feita através de simulação, e também a utilização de outras técnicas matemáticas para pré-tratamento de janela móvel. Então, nesses meus 3 anos e 2 meses de doutorado, eu orientei TCC, fui orientadora de iniciação científica, participei da organização de eventos, que foi o Simpósio, o Oktober Fórum. Ano passado, eu fui representante discente, participei da Maratona de Empreendedorismo, que junto com meu sócio culminou na abertura da nossa empresa. Então, nesse ano, recentemente, eu fui selecionada para uma bolsa de pós-doutorado empreendedor, que é o motivo de eu estar defendendo agora. Com essa bolsa de pós-doutorado, o objetivo é utilizar esses conhecimentos acadêmicos e estimadores de estado, só que para utilizar para sensores virtuais e aplicar na indústria. Então, é isso, pessoal. Muito obrigada pela atenção. Obrigado, André. Então, Andressa, muito obrigado pela apresentação. Antes de nós partirmos para a próxima etapa, eu pergunto a todos se alguém tem alguma questão, alguma dúvida. Até no eco aí, João. Em torno de 31 participantes na nossa sala. Então, vamos abrir para o pessoal, caso tenha alguma dúvida, antes de nós partirmos para a arguição por parte da banca. Alguém quer fazer algum comentário? Esse é o momento. Maurício Poser, não vai fazer nenhum comentário, Maurício? Só agradecer a possibilidade de participar, dar os parabéns e estou gostando mais ainda desse filtro de Kalman estendido aí, agora mais robusto. Mas parabéns, excelente trabalho. Mais algum comentário, sugestão? Então, eu queria fazer um comentário. Diga. Então, Oi, Gabriel. Tudo bem, André? Primeiro eu queria te dar parabéns, porque eu gostei muito do teu trabalho. Eu acho que ele serve de um bom ponto inicial para quem não é um especialista em estimação de estados, mas quer se aprofundar nisso. Então eu gostei bastante dessa tua contribuição, achei bem relevante. E eu também tenho uma pergunta, que eu vi que no final tu até disse que uma das sugestões para trabalhos futuros seria trabalhar mais a questão da escolha da janela móvel. Mas isso ficou meio que uma pulga atrás da minha orelha. Como é que tu fez? Tu comentou que tu fez simulações para decidir o tamanho da janela móvel, mas teve algum tipo de critério mais específico para te decidir qual seria um bom tamanho de janela móvel? E não sei se chegou a fazer alguma avaliação de o quanto o tamanho da janela influencia nos resultados. Bom, isso é bem interessante, porque assim, quando tu usa a janela móvel, são 2 coisas que tu tem que considerar. Quer dizer, tu tem que considerar a amostragem que tem os teus dados. Então, assim, vai depender do teu sistema. Então, como é que foi feita essa seleção? Foi fazendo simulação, foi o menor número de janela possível a partir do qual não teria, muita diferença aumentar o valor da janela, sabe? Entendi. Mas, não teve nenhum critério, até isso seria muito interessante ter. Por isso que eu coloquei como sugestão. Mas o que tu fez foi mais testar mesmo até onde dá para ir sem influenciar muitos resultados. Isso, percebi que até para aquele estudo de caso, considerando a amostragem ali, que o número 4, a partir daquele número já não melhorava muito, sabe? Ou se melhorava, não valia a pena aumentar.
Então, era tipo menor nível, o menor número a partir do qual não teria melhoras significativas. Entendi. Obrigado, Andressa. Capaz, eu que agradeço. Mais alguma pergunta ou mais alguma curiosidade? Então, nós vamos agora partir logo em seguida para a arguição por parte da banca. Eu vou interromper a gravação, eu estou gravando essa apresentação. Mas aí nós vamos dar uns 3, 4 minutos para o pessoal, se quiser se retirar, pode se retirar. E aí nós começamos a segunda etapa, que é de arguição. Mais uma vez eu agradeço a todos pela participação e agradecemos em especial à banca pelo tempo que gastou e que está gastando para melhorar a qualidade desse trabalho. Obrigada, pessoal, para quem assistiu. Obrigada a todos.